Números, capítulo 4. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Contai os filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que têm entre 30 e 50 anos de idade, de todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação, com relação às coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos entrarão, e abaixando o véu da cortina, cobrirão com ele a arca do testemunho. Colocarão por cima uma cobertura de peles de animais marinhos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e colocarão as varas no lugar. Estenderão sobre a mesa dos pães consagrados um pano de tecido azul e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os jarros para as ofertas de libação. O pão contínuo também estará sobre ela. Depois estenderão por cima dela um pano carmesim, a seguir uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas na mesa. Então pegarão um pano de tecido azul e cobrirão o candelabro da iluminação, suas lâmpadas, seus espevitadores, seus apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas no seu serviço. E o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma cobertura de peles de animais marinhos, e o colocarão sobre um suporte. Estenderão um pano de tecido azul sobre o altar de ouro, o cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas nele. Também pegarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os envolverão num pano de tecido azul, cobrindo-os com uma cobertura de peles de animais marinhos, os colocarão sobre a vara. Depois de tirar as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de tecido púrpura. Colocarão nele todos os utensílios usados no serviço, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre ele uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão nele as varas. Quando o acampamento for partir, e Arão e seus filhos houverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas, para que não morram. Essa é a função dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, se encarregará do azeite da iluminação, do incenso aromático, da oferta contínua de cereais e do óleo da unção. Isto é, terá sob sua responsabilidade todo o tabernáculo e tudo o que há nele, o santuário e seus utensílios. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Não eliminareis do meio dos levitas a tribo das famílias dos coatitas. Mas, para que fiquem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, assim lhes fareis. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua obrigação. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um momento, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: Conta também os filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo suas famílias. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade. Contarás todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Carregarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua cobertura, a cobertura de peles de animais marinhos que está por cima, a cortina da entrada da tenda da revelação, as cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas, e todos os seus acessórios. Enfim, servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, todas as suas obrigações e todo o seu serviço serão segundo a ordem de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir.
Esse é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da revelação. E o trabalho deles estará sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Quanto aos filhos de Merari, tu os contarás segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho da tenda da revelação. Isto é o que terão de carregar, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação: as armações do tabernáculo e suas varas, suas colunas e suas bases, como também as colunas do pátio em redor e suas bases, suas estacas e suas cordas, com todos os seus objetos e todos os seus acessórios. Designareis por nome os objetos de que se encarregarão. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os filhos dos coatitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, foram 2.750. São esses os contados entre as famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Semelhantemente, os contados entre os filhos de Gerson, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São esses os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor. E os contados entre as famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, eram 3.200. São esses os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Todos os contados entre os levitas por Moisés, Arão e os líderes de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para trabalhar e para levar cargas na tenda da revelação. Os contados entre eles foram 8.580. Foram contados por Moisés conforme a ordem do Senhor, cada qual segundo o seu serviço e de acordo com sua obrigação. Assim foram contados por ele, conforme o Senhor havia ordenado.